Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 50, Ambientes Funcionais. Eu sou o Ben David e convido vocês a entrarem na página bendavid.github.io, aqui na opção em cursos, mais especificamente em curso R, para ter acesso a todo o material do curso R, bem como seus respectivos módulos. Nós estamos no módulo intermediário e no módulo intermediário nós temos uma apresentação básica do curso e em material você tem o link para acessar toda a documentação do curso R módulo intermediário. Nós temos aqui os slides, sumário, scripts, exercícios e scripts via Chai. É importante fazer com que você complemente a videoaula com o material escrito. Tudo bem? Vamos lá. Então, convido antecipadamente, antes de iniciar a nossa apresentação sobre os ambientes funcionais, também convidamos vocês a irem até a nossa página do selo DC, Democratizando Conhecimento, para entender um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho. Então, a ideia básica, nós também pedimos a vocês, nós falamos na seção escopo léxico, lá no módulo básico, sobre alguma coisa referente aos ambientes funcionais. É importante você complementar, além do material escrito para o módulo intermediário, também complementar essa absorção de conhecimento lá com o módulo básico na seção escopo léxico. Bem, então os ambientes funcionais nós elencamos 4, que são o ambiente envolvente ou o ambiente de função, ambiente de ligação, ambiente de execução e ambiente de chamada. O ambiente de ligação será a forma de como nós, usuários, iremos encontrar as funções. A ligação que as funções têm do nome para com o objeto função. Na realidade, não é um nome específico como nós temos para os vetores. Nós vamos chamar assim de ligação. E no caso do ambiente envolvente, ambiente de execução e ambiente de chamada, será a forma de como as funções irão encontrar os objetos. Então, tem que se haver uma distinção muito clara entre o ambiente de ligação e os demais ambientes. Mais uma vez, o ambiente de ligação será a forma como nós, usuários, iremos encontrar essas funções. E os ambientes envolvente de execução e de chamada será a forma de como as funções irão procurar pelos objetos. Vamos lá. Nesse primeiro cenário, nós criamos aqui uma situação para nós distinguirmos o que seria o ambiente de ligação e o ambiente de envolvente. Então, o que foi que eu fiz? Nós criamos aqui um objeto, que é um ambiente, no ambiente global, e no ambi1 nós criamos uma função h. Essa função h, perceba que ela foi criada no ambiente 1, portanto, o ambiente de ligação que liga o nome, que na realidade não é um nome específico como inventores, vamos pensar assim, mas a forma da ligação, de como nós podemos encontrar essa função, o local onde isso foi criado, nós chamamos de ambiente de ligação. Porém, nós vamos perceber que o ambiente envolvente é o ambiente aonde a função foi criada. Bem,
Percebam comigo, isso aqui tem uma distinção básica. A ligação que ocorre na função H, ela ocorre em AMB1. Mas, quando nós criamos essa função no console, aquele local é o ambiente global. Então, aonde a função foi criada é o que nós denominamos de ambiente envolvente. Apesar de que a ligação que ocorre à função H, ela ocorre no AMB1. Isso nos remete aqui. Percebam, tudo que eu executar como linha de comando no ambiente global, basta com que eu digite o nome do qual está associado a esse objeto, né? No ambiente global, que se ele existir, ele vai me mostrar. E aí o que acontece? No ambiente de ligação dessa função H, que ela ocorre aqui em AMB1, eu preciso especificamente, porque como nós falamos na aula anterior, os ambientes são como uma lista e não como vetores. Desse modo, eu preciso identificar, para eu acessar um determinado objeto, eu preciso identificar, na realidade aqui eu estou criando um objeto dentro do ambiente 1, né? Então aqui eu tenho o ambiente 1, new, criado por newenv, associo um objeto, e aqui tem que estar muito claro, né? Olha, eu crio um objeto em AMB1, do qual o nome x se associa a esse objeto, que é o objeto de vetor de comprimento 1, e o valor que tem nesse objeto é o valor 1. E aí, perceba que eu crio também um outro objeto, cujo nome associado a ele também é x. Só que agora ele está no ambiente global. Aqui eu identifico esse x no ambiente 1, né? AMB1, e aqui a atribuição no ambiente global. Aí o que é que vai acontecer agora? Vou criar justamente a função em AMB1, a função H, do qual ela simplesmente irá imprimir o objeto que está associado com o nome x. E aí, nesse caso, percebam comigo, eu vou ir para procurar essa função, eu tenho que identificar aonde é que está o ambiente de ligação dessa função. O ambiente de ligação dessa função, ela ocorre justamente em AMB1. Então, perceba que a forma como nós estamos procurando a função, a forma como nós estamos procurando a função, a gente deve encontrar o ambiente de ligação dessa função, que no caso é AMB1. E aí, quando eu chamo essa função h, ele me retorna o valor 2. Aí perceba, mas o x aqui em AMB1 não era 1? Observe que aqui tem uma sutileza. Apesar de o ambiente de ligação ter o valor de x associado com o objeto 1, a procura da função por essas ligações não ocorre no ambiente de ligação. Então, nesse caso, o que acontece? Aqui internamente, nessa função, tem o que nós vamos ver na sequência, o que a gente chama de ambiente de execução. E o ambiente de execução, quando não se encontra uma determinada ligação, ele vai procurar no seu ambiente superior, que é o ambiente envolvente. Nesse caso, o ambiente envolvente dessa função, h, ela ocorre no ambiente global.
porque foi onde ela foi criada. Então, nessa situação, por isso que a procura da função não ocorre no ambiente de ligação, mas sim no ambiente envolvente. Então, aí, nesse caso, eu ainda faço e acrescento aqui a situação da seguinte forma. Em AMB1, eu peço uma inspeção, e na realidade eu estou usando aqui a função address, simplesmente para me dar o identificador de memória desse AMB1. E o identificador de memória dele tem terminação 95F6730. Quando eu peço o ambiente envolvente pela função environment de AMB1 cifrão H, ou seja, da função H, a gente observa que o ambiente envolvente da função H é o ambiente global e não esse ambiente de ligação. Se aqui fosse o ambiente global, ele certamente apareceria com essa codificação, uma vez que é um ambiente específico que nós temos no ambiente R. Então, ficou claro a diferença entre o ambiente de ligação e o ambiente envolvente. Vamos para o próximo agora, que é o ambiente de execução. Antes de eu passar para esse daqui, eu queria avançar em termos de ilustração, porque eu acho que esse exemplo na sequência fica melhor. Bem, o que seria o ambiente de execução? O ambiente de execução, ele só passa a existir, é tanto que eu deixei em termos de ilustração uma cor mais clarinha, meio transparente. Por quê? Porque ele vai existir temporariamente. Quando você chama uma determinada função, cria-se temporariamente o que a gente chama de ambiente de execução. O que é o ambiente de execução? É justamente o objeto que vai armazenar as ligações que ocorrem no corpo dessa função. Então, tudo que vai ocorrer internamente nessa função vai ocorrer no que a gente chama de ambiente de execução. O ambiente de execução ele terá como ambiente pai o ambiente envolvente, que é o ambiente aonde foi criada essa função. Então, isso significa dizer que se internamente, então isso aqui faz parte do escopo léxico. Então, significa dizer que se internamente nós não conseguimos obter ou saber qual é um determinado objeto ou um nome que está ligado a esse objeto, o que é que o ambiente de execução vai fazer? Ou, na realidade, a função vai procurar no ambiente superior. Então, isso aqui faz parte do que a gente chama do escopo léxico. O que é interessante e demais características que nós temos no ambiente de execução é justamente a máscara de nomes e também o novo começo. Isso aí nós falamos lá no módulo básico e também mencionamos aqui no módulo intermediário. Isso é importante e é interessante nós sabermos em termos dessas características que existem nesses ambientes funcionais. Bem, aí o que é que vai acontecer? Eu volto então para o exemplo 1 para nós tentarmos detalhar um pouco mais no processo que acontece aqui nesse exemplo. Aqui eu criei o seguinte, eu criei a função f1, do qual ela simplesmente irá imprimir o valor 1, peço o ambiente envolvente de f1 e ele me mostra que é justamente o ambiente global. Agora eu vou criar uma outra função. Essa outra função, observe comigo, eu vou pedir na execução de comando o ambiente de execução para ele me mostrar qual é o ambiente de execução e na sequência aqui dentro eu estou criando dentro de f a função f2 em que essa função f2 ela imprime o valor 2.
E aí eu peço para me mostrar o ambiente envolvente de F2. Nesse caso aqui, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber justamente essa diferença que vai existir no ato da criação dessas funções. Então, o ambiente envolvente de F2, isto é, aonde F2 foi criado, será justamente no ambiente de execução da função f. Então, nesse momento, quando ocorre a chamada em f, cria-se temporariamente um ambiente que é o ambiente de execução, em que ocorrerá as ligações que ocorrem internamente à função f. Nesse momento, ocorre também uma criação da função f2. Então, o ambiente envolvente de f2, isto é, aonde f2 foi criado, é justamente no ambiente de execução de f. Aí, o que é que acontece? Aqui abaixo, eu imprimo o que é que tem em f e ele me mostra justamente o ambiente de execução de f e o ambiente envolvente de f2. Percebam que os valores são justamente iguais, as referências, porque, na realidade, nós temos o mesmo ambiente em termos de identificação. Essa diferenciação é muito importante, porque o que é que vai acontecer? No ambiente de execução de F2, se existisse algum nome que não fosse encontrado no ambiente de execução de F2, ele ia procurar no seu ambiente superior, que era justamente o ambiente de execução da função f. Que, posteriormente, se ele não encontrasse, ele ia para o ambiente superior de f, que seria justamente o ambiente global. Então, seria esse mecanismo de procura que as funções fazem no sentido, inclusive, do escopo léxico, na procura de suas variáveis, de seus objetos. Beleza. Agora, nós vamos para justamente um último ambiente, que é o que dá a caracterização do escopo dinâmico que existe nas funções. E aí, é importantíssimo vocês fazerem a leitura do material, porque a gente apresenta muito mais exemplos, mas aqui nós vamos entender o seguinte. Bem, nós falamos para vocês que o ambiente de execução tem como pai o ambiente envolvente. Com a entrada do ambiente de chamada, e o que significa o ambiente de chamada? É justamente o ambiente quando ocorre a chamada da função. Então, agora o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o escopo dinâmico que existe nas funções em R faz com que agora nós tenhamos dois pais para o ambiente de execução. É o ambiente de chamada e o ambiente envolvente. A ideia do escopo dinâmico se refere a você esquecer o ambiente envolvente e agora pensar apenas como o ambiente pai do ambiente de execução, o ambiente de chamada. Então, percebam comigo. Os valores com que a função irá procurar, ela, se não estiver no ambiente de execução, ela não vai procurar no ambiente onde a função foi criada, mas sim aonde ela está sendo chamada. Então, aqui nesse caso, nós temos o seguinte. Nós vamos ver isso aqui na parte de programação funcional, a fábrica de funções, que é a forma de nós criarmos funções pela função function. Então, aqui eu tenho uma função h, em que essa função h, ela vai criar uma função g, aqui nesse caso. Bem, aqui internamente, o que é que vai acontecer? A primeira linha de comando, eu associo o nome x com o valor 1. E aqui nós temos uma função em que eu quero mostrar o ambiente envolvente e o ambiente de chamada dessa função. Nesse caso aqui,
o ambiente envolvente dessa função é justamente o ambiente de execução DH, né? Ó. Mas o ambiente de chamada será justamente aonde nós iremos chamar essa função. No caso aqui, a função G, porque a função H ela é um fabricante de funções. Então, vamos lá. Então, aqui no ambiente envolvente, perceba que o nome x se associa ao valor 1. Então, essa ligação ela ocorre para essa função aqui, que vai ser a nossa função g, ela ocorre no ambiente de execução de h, que para essa função f, que vai ser a função g, ela ocorre no ambiente envolvente. Aí o que é que vai acontecer? Nesse processo aqui, eu criei justamente essa função. Percebam comigo, G ele tem como ambiente envolvente, pegando de H, né? Aqui, ó, o ambiente envolvente é justamente o ambiente de execução de H. Então, G tem como ambiente envolvente o ambiente de execução de H. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Aqui no ambiente global, né, onde está acontecendo esse processo, mas como fabricante de função H aqui, que vai gerar G, ela foi fabricada já aqui, ó, né, ó, dentro de H. Então, nessa chamada que nós fazemos, que está no ambiente global, na realidade, eu crio um outro objeto associado com o nome x, e agora não é mais 1, é 20, eu vou chamar G. G está sendo chamado justamente no ambiente global. Quando eu peço G, vai ocorrer essa execução e o retorno será uma lista que vai me mostrar justamente o ambiente, o valor de x no ambiente envolvente e o valor de x no ambiente de chamada. Então, perceba na hora que eu imprimo, perceba que x no ambiente envolvente foi 1. É justamente o ambiente envolvente aonde G foi criado. Aqui, ó, dentro de H. Agora, a chamada de G não ocorre aqui dentro. Ela ocorre no ambiente global. Perceba que o valor é 20. Isso tem total diferença porque percebam que se nós imprimíssemos, criássemos uma função aqui em que imprimíssemos apenas o valor de x. Então, o valor de x iria ser impresso de acordo com o nome, a ligação que ocorresse de x com o objeto no ambiente de chamada. Então, isso vai fazer total diferença. Para cada chamada que eu fizer, o resultado dessa função pode me dar valores diferentes dependendo das ligações envolvidas no ambiente de chamada, caso não exista no ambiente de execução. Isso é o que definimos de escopo dinâmico das funções. Era isso que queríamos tratar. Claro que temos muito mais detalhes, muito mais exemplos no material escrito e se faz necessário complementar e elucidar essa videoaula com esses materiais. Um abraço e até a próxima.